E deu errado. Eduardo Bolsonaro humilhado e abandonado. Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao Universo Paradoxo. O homem que passou meses ameaçando o Xandão e sua família, conspirou contra o Brasil e se achava protegido por Trump, hoje se vê humilhado, isolado e abandonado até pelos antigos aliados. E se você quer entender por que Eduardo Bolsonaro foi deixado para trás até por Donald Trump, já sabe, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilha e ativa o sino das notificações, porque aqui a análise é sem filtro e sem medo da verdade. Universo Paradoxo. Aqui, a verdade nunca será enterrada. Aqui, o oculto é revelado. E as hipocrisias são desmascaradas. Na apresentação, o Paradoxo. Semana passada, um encontro oficial entre Mauro Vieira e Marco Rubio na Casa Branca deixou a extrema-direita brasileira em pânico. Foram cerca de 50 minutos de conversa sobre o futuro das relações entre Brasil e Estados Unidos. E olha só, o objetivo foi preparar o terreno para o futuro encontro entre Lula e Trump, depois de uma conversa telefônica entre os dois. Segundo Mauro Vieira, o clima foi excelente, descontraído, produtivo e respeitoso. Eles discutiram tarifas comerciais, cooperação econômica e agenda bilateral. Mas sabe o que não apareceu em nenhuma pauta? Nenhum documento e nenhuma fala oficial? Ele, o inominável Jair Bolsonaro. Sim, o nome do ex-presidente simplesmente desapareceu das conversas diplomáticas. Nada de anistia, nada de perseguição política, nada de vitimização e mimimi. Os americanos deixaram bem claro, o foco agora é comércio e não conchavo político. Durante todo o encontro prevaleceu a atitude construtiva e voltada a aspectos práticos da retomada das negociações entre os dois países, em sintonia com a boa química e o que foi decidido, sobretudo, no telefonema recente, a semana passada, entre o presidente Lula e o presidente Trump. Isso foi um princípio auspicioso de um processo negociador, no qual trabalharemos para normalizar e abrir novos caminhos para as relações bilaterais. Reiterei a posição brasileira, transmitida diretamente pelo presidente Lula ao presidente Trump na semana passada, sobre a necessidade de reversão das medidas adotadas pelo governo norte-americano a partir de julho, o que vai demandar, evidentemente, um processo de negociação a ser iniciado nos próximos dias. Marco Rubio não citou em nenhum momento o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas enquanto o Brasil tratava de negócios sérios, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo estavam em Washington tentando criar confusão. Os dois tentaram se infiltrar na agenda americana com o objetivo pressionar o governo dos Estados Unidos a impor mais sanções contra o STF e proteger Jair Bolsonaro. Em vídeos, ironizaram o encontro de Marco Vieira e disseram que não dá para tirar a política da mesa. Traduzindo, tentaram sabotar a diplomacia brasileira com fake news e desespero. Mas o plano deu errado. Eduardo e Paulo foram barrados das negociações oficiais, ignorados pelos assessores e deixados de fora do jogo, ou literalmente de fora da Casa Branca. Nem o Marco Rubio quis recebê-los. A agenda oficial seguiu normalmente, e no fim, o encontro entre Mauro Vieira e Rubio foi considerado um sucesso diplomático. Olha só, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que você sabe é do PL de São Paulo, e ele e o influenciador de direita, Paulo Figueiredo, tentaram se encontrar com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, mas foram ignorados. Isso nessa quarta-feira, agora, dia 16, quando eles estiveram no Departamento de Estado norte-americano. Essa informação foi dada pela jornalista Maria Cristina Fernandes durante o programa Central Globo News. A intenção da dupla seria interferir em uma reunião entre Rubio e o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira. E aí, de acordo com a apuração, os dois chegaram ao local, mas foram informados que a agenda havia mudado.
Por causa da China, a gente está precisando do Brasil, é o que teria dito um representante norte-americano antes de afastar os dois do local. E ainda conforme Cristina, jornalista, essa passagem foi fugidia, né? E eles não se demoraram, né? Rubio não recebeu nenhum dos dois. Desde então, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo permanecem nos Estados Unidos, tentando manter alguma relevância política. Mas o que se vê é o contrário. O que vemos em Eduardo Bolsonaro é um homem abatido, isolado e emocionalmente em colapso. Em vídeos recentes, ele aparece com olheiras profundas, frases desconexas e um olhar perdido, chegando até a afirmar que estava sendo seguido e vigiado, tentando mais uma vez culpar Alexandre de Moraes. O Bolsonaro estava lá instigando. Defendi meu pai é inocente. O pai dele é covarde, que tentou dar um golpe e correu. Acaba de acontecer hoje a reunião entre Estados Unidos e Brasil para tratar das relações entre os países. Tudo que o Brasil pediu, não conseguiu nada. Que saudade que a gente tinha enquanto a gente tinha um presidente de verdade. Certamente Bolsonaro retornando ao poder, podendo se candidatar e será eleito nessa possibilidade. O deputado Eduardo Bolsonaro acionou a polícia nos Estados Unidos nesta sexta-feira após se sentir ameaçado. A informação foi revelada pela coluna Paulo Capelli aqui do Metrópolis. Eduardo disse ter visto 2 homens dentro de um carro preto parado na porta da casa dele, no estado do Texas. Segundo o parlamentar, a dupla usava óculos escuros, observava a casa e mexia no celular de forma estranha. O deputado conseguiu tirar uma foto do veículo e chegou a publicar nas redes sociais, mas horas depois apagou o post. No texto, Eduardo dizia que se os homens fossem de outro país, a ação poderia ser classificada como um crime, segundo as leis americanas. Eduardo Bolsonaro mora nos Estados Unidos desde março desse ano. Ele articulou com autoridades do governo de Donald Trump para que sanções fossem aplicadas a ministros do STF. Mas a polícia norte-americana investigou e concluiu que ninguém o seguia ou que estava vigiando. Era tudo fruto da cabeça dele. Ironia do destino. O homem que dizia que o Xandão não teria paz é quem hoje não consegue dormir em paz. Porque se você é uma pessoa corajosa, Alexandre de Moraes, eu estou apontando isso aqui para provar que o Alexandre de Moraes, ele não é macho. Alexandre de Moraes é um frouxo. Alexandre de Moraes está com medo. Alexandre de Moraes está sem dormir, porque ele sabe que daqui a pouco vai vir a lei Magnitsky. E do jeito que o Trump é, não vai vir só nele. Vai vir pegando, provavelmente, a esposa dele, o Fábio Shor e outros atores da Polícia Federal. Não sei, que agora está tudo na mão do Trump e ele é imprevisível. Talvez venha para cima do PGR. E a minha família? E eu aqui? Marco Rubio não citou em nenhum momento o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro sabe que conspirou contra o Brasil, sabe que há provas e que o castelo de mentiras está ruindo. Trump o abandonou, a direita está deixando de lado e agora ele amarga a solidão em um país onde já não tem mais utilidade política. Eduardo Bolsonaro só ecoa ainda naquela panelinha bolsonarista de sempre, que acredita que a Terra é plana e quadrada e em Ratanabá. Eduardo Bolsonaro apostou tudo na arrogância, na impunidade e na loucura coletiva da extrema-direita. Acreditou que Trump seria seu escudo, mas Trump já tem os próprios problemas. E Eduardo virou apenas mais um peão descartável. Agora é só uma questão de tempo até que ele, Paulo Figueiredo e Alan dos Santos sejam deportados e finalmente respondam pelos crimes que cometeram contra o Brasil e contra a democracia. E você, o que acha? Eduardo Bolsonaro está realmente à beira de um colapso mental ou é apenas o medo cobrando o preço de quem brincou com o destino do país? Deixem aqui nos comentários. E chegamos ao fim de mais um vídeo. O Universo Paradoxo quer ir além da análise política e queremos ser um catalisador de consciência e solidariedade. Se um dia o canal crescer, queremos ajudar as pessoas de alguma forma. Mas para isso acontecer, a sua participação é essencial. Então, se puderem ir, se inscrevam, deixe seu like, compartilhe, porque a sua inscrição é o seu voto contra a exploração da ignorância, contra a extrema-direita e principalmente a favor do senso crítico e humanidade. Tamo junto, galera.
e até a próxima! Fala galera, tudo certo? Gostaram do vídeo? Se você tá a fim de receber mais conteúdos como esse, compartilha com seus amigos aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aí para você receber as notificações das novidades aí do canal e se inscreve aí. Tamo junto, galera. É nóis!